Sejam bem-vindos ao Espaço Opinião. Hoje, a abrir, falamos da bolha imobiliária. Na política, falamos do CDS, que é explicações de António Costa sobre tanques. Na saúde, o diretor de serviço de missionário bate com a porta. No Hospital de Gaia, no tema local, falamos da Maia. Transporte do lixo custa mais de 40 mil euros em portagens. E na política internacional, Merkel e o fim de uma era. Então, o que vamos analisar na política internacional? Comigo, em estúdio, Albino Almeida, para comentar então os temas da atualidade do dia. Albino, obrigada desde já pela sua presença. Albino, começamos por falar, assim é que é, da bolha imobiliária em Portugal. Ontem tivemos a oportunidade, e peço desculpa interrompê-lo, ontem tivemos a oportunidade de falar sobre as residências universitárias, se a falta de residências universitárias era um problema ou não. Hoje falamos da bolha imobiliária. Bom, uma saudação a todas e a todos que nos podem ver e ouvir. É verdade, as duas realidades estão ligadas, como dizia ontem, e repristinando do que aqui disse. Quando foi das eleições de 2013, eu sugeri um candidato. É sabido que eu estava ligado à educação e esse candidato, quando veio para o Porto, o Dr. Luís Filipe Menezes, pediu-me algumas sugestões para problemas da cidade. E um dos que eu via mais óbvio, porque estava na educação ainda, era... esta conversa foi em 2012 e por isso uma das coisas que eu sugeri foi, na realidade, residências para estudantes, dando-lhe até como solução que o Porto poderia ser como Bolonha, uma cidade que prioritariamente teria a sua baixa histórica disponível para residências de estudantes, que podiam ser depois disponibilizadas aos turistas no verão, uma vez que, como se sabe, no verão os estudantes não têm aulas. Pois bem, à distância de 6 anos, como a realidade mudou. E, portanto, eu hoje não teria condições de fazer a mesma proposta, pela simples e elementar razão de que, de facto, todo e qualquer cantinho que existe é disponível, nomeadamente na Baixa, que está cheia de hotéis e alguns bastante bons, terem ficado literalmente ocupadas pelo turismo que nos demanda. E, por isso, eu diria que isto arrastou em si mesmo, quando são várias pessoas a ocupar um espaço que é finito, uma disponibilidade que é finita, acontecem estes fenómenos, ou seja, o preço dispara. Quando a procura aumenta, o preço dispara e, por isso, aquilo que estamos a assistir na cidade do Porto é aquilo que chamou, e bem, uma bolha imobiliária. E, eu digo, chamou, e bem, porque é preciso perceber se vamos ter sustentabilidade para tanta coisa que se transformou em turismo de habitação, nomeadamente aquelas pessoas que continuam a alugar partes da sua casa, que entretanto remodelaram, refizeram, reconstruíram, justamente para alojar turistas por 1, 2, 3, 4 dias, numa rentabilidade crescente, em que praticamente o que comanda é a necessidade do turista. Por isso o turista quer muito estar no centro da cidade e quando encontra um local, acaba por pagar o que as pessoas lhe pedem. Ora, isso será assim, não sabemos por quanto tempo. Eu tenho uma convicção, apesar de tudo, e por isso acho bem que as cidades estejam a tomar medidas, seja pela taxa turística, seja pela imposição de regras mais apertadas. Porquê? Porque nós corremos o risco de, daqui a uns anos, esta busca baixar e termos, de facto, muita gente que fica sem fonte de rendimento, que foi aquela que construiu agora. Por isso, faz sentido colocar a questão desta maneira, ou seja, regras muito claras para o turismo para a habitação de turismo, regras muito claras para, digamos, a convivência entre turistas e residentes e também, como vimos ontem, contemplando os estudantes das cidades onde tem universidades, e agora também para evitar que a bolha ganhe dimensão e depois, ao estourar, cause muitos danos sociais e económicos. Estávamos preparados para esta bolha imobiliária, Albino Almeida, é a questão que lhe coloco. E coloca bem, deixe-me dizer-lhe que eu cada vez penso mais como um escritor que lançou um livro que é uma provocação ao Ocidente. Nesse livro ele diz que graças às redes sociais, qualquer um em qualquer parte do mundo pode ficar a saber que nós temos a Igreja dos Clérigos, que nós temos a Capela das Almas, que nós temos São Francisco, a Igreja de São Francisco, que nós temos a Capela da Lapa, onde está o coração de Dom Pedro, e muitas pessoas estão a ver aquilo ao mesmo tempo através dos telemóveis e, portanto, ganham a vontade de vir visitar esses locais. E quem diz os nossos, diz outros. Acresce que Portugal
tem uma realidade percebida de segurança e tranquilidade, de bem receber, de bem comer e de grande as características afeto, as características que nos distinguem. Portanto, eu diria que, se calhar, como diria o professor Adriano Moreira, se que estivesse connosco, se calhar fomos surpreendidos por aquilo que já estávamos à espera. Ou seja, tudo apontava para que as nossas características como povo, a nossa gastronomia, tivessem um dia, fossem um fator distintivo relativamente à oferta turística mundial, e estão a ser. Albino Almeida, perguntei-lhe há pouco se estávamos preparados para esta bolha imobiliária, mas agora pergunto-lhe também se estávamos preparados, se o país estava preparado, se tinha as infraestruturas preparadas para recebermos tantos turistas como recebemos nos últimos meses e nos últimos 2 anos. Olha, aparentemente não, porque nas várias câmaras, os serviços queixam-se de uma sobrecarga de trabalhos nunca vista há muitos anos na área do urbanismo. Portanto, significa que não estávamos, que está toda a gente a pedir licenças para ruas, para casas, para remodelações, para equipamentos, enfim. Não estávamos seguramente. Estamos a fazer por isso. Mas, mais uma vez, volto ao que disse atrás. Nós estamos a criar infraestruturas que depois só dão para isto. E, portanto, é necessário, se calhar, com o prejuízo de alguns turistas que nos venham a visitar, criarmos aqui condições para que tenhamos uma reserva de segurança, isto é, haver mais pessoas que pedem para vir aqui do que aquelas que efetivamente conseguem entrar aqui, para que essa reserva possa ser usada em momentos de crise e não cheguemos à bolha. E de facto, esta bolha também está diretamente relacionada com o aumento do turismo. Sem dúvida nenhuma. E também relacionada com aquilo que a banca encontrou. Ontem tivemos a notícia de que o banco, a Caixa de Depósitos, que é uma caixa tradicionalmente ligada ao imobiliário, ter visto os seus lucros chegarem perto dos 400 milhões de euros, não é? E isso tem uma explicação. É que no seu ADN a Caixa Geral de Depósitos financia imobiliário porque depois fica com o contravalor das próprias estruturas que financia. E, portanto, naturalmente, se não fosse assim, não explicaríamos como é que os bancos em geral, mas a Caixa em especial, está a atingir estes resultados tão animadores, ou seja, o apoio ao turismo. Como é que podemos olhar para estes resultados da Caixa Geral de Depósitos, Albino Almeida? Bom, em primeiro lugar, há que dizer com toda a clareza, porque se o contrário fosse, também estávamos a dizer que tem mérito o Dr. Paulo Macedo. Eu sou insuspeito, mas ganhei muito respeito pela forma honesta e séria de trabalhar do Dr. Paulo Macedo quando ele foi Ministro da Saúde, justamente relativo ao Hospital de Gaia, que vamos falar mais à frente. E por isso eu diria que não há segredos, ou seja, quando são escolhidos bons gestores e bons líderes, as coisas acontecem. E acho que isso também tem que ser tributado ao atual Presidente do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos e a quem o nomeou já agora, o Dr. Mário Centeno, depois de uma história muito complicada, como se recorda, com outro putativo protagonista, cujos resultados não saberíamos se seriam tão bons, mas enfim, os do Dr. Paulo Macedo são absolutamente notáveis e convém aqui dizê-lo também. Muito bem. Albino Almeida, falaremos então mais à frente de saúde e falaremos mais especificamente do Hospital de Gaia. Para já falamos do caso Tancos. CDS quer então explicações de António Costa sobre Tancos. Albino Almeida, antes de falarmos especificamente do caso sobre Tancos e então aqui do CDS quer explicações de António Costa, antes do caso específico de Tancos, Albino Almeida, o CDS, de facto, tem vindo a ter um papel que tem cada vez mais relevo na política nacional? Não, para mim não tem. Porquê? Porque o CDS gosta de atirar ao que mexe. Rui Rio disse há dias e muito bem, isto de atirar ao que mexe ou que parece mexer, muitas vezes a pessoa pensa que atirou um mel e acertou só nas folhas. E eu acho que o CDS vai acertar nas folhas, mais uma vez. O CDS... 3 ou 4 pessoas que eu tenho muita estima no CDS e que são Cecília Meireles, Diogo Feio e poucos mais, para falar com toda a franqueza. Como é que tem visto a liderança de Assunção Tenho, com todo o respeito, uma liderança que procura fazer-se à volta de casos. Assunção Cristas não viu, como viu Paulo Portas, que esta solução governativa levantava muitos problemas, entre os quais, por exemplo, sabemos verdadeiramente o que é que o CDS propõe para o país em alternativa àquilo que tanto critica. E deixe-me dizer com toda a sinceridade, eu, olhando para a posição do Presidente da República, diria que Tancos tem muito mais para dar. Tancos vai nos surpreender a todos. Em que sentido, portanto, Albino Almeida?
Vai surpreender em que sentido? No sentido positivo ou no sentido negativo? Daquilo que no Exército o Exército está habituado a fazer muito bem desde a Guerra Colonial, que é a contra-informação. As pessoas esquecem-se que o Exército Português era exímio na contra-informação para controlar os movimentos de libertação nacional. E acha que, de facto, aqui pode esta contra-informação voltar a ser utilizada? Ou existe já, neste momento, contra-informação? Eu não entendo de outra maneira, que não seja a forma como o Exército está habituado a trabalhar, digamos, está no seu ADN militar. Eu diria que há aqui muita contra-informação, há aqui muitos documentos duplicados e, portanto, eu diria que... Albino Almeida, há também um desvio de atenções relativamente àquilo que é, e falando do caso específico de Tancos e também do material que foi então roubado do painel de Tancos. Albino Almeida, há então aqui também material ainda que não foi encontrado ou que de facto não vai de encontro àquilo que estava então também discriminado, mas há de facto aqui um desvio de atenções, Albino Almeida. Deixe-me dizer-lhe o seguinte, a sua pergunta traduz verdadeiramente, já aqui falámos disso, o que está em causa. As pessoas falam do roubo de Tancos e eu pergunto onde é que está o ato violento que deu origem ao roubo, porque o roubo, na definição jurídica e normal, implica violência. Quer dizer, eu, se passar aqui no estúdio, vir a sua carteira no chão e a levar para a minha casa, desviei a sua carteira porque lhe devia ter entregue. Se eu lhe der um encontrão ou um sopapo para lhe tirar a carteira, eu estou-lhe a roubar a carteira. Eu não sei se as pessoas em casa têm a noção do que é que estamos a falar, mas uns dias falámos de roubo, outras vezes falámos de furto e outras vezes de desvio. Logo aqui há três conceitos diferentes. Só pode haver uma explicação. Há gente que, através de contra-informação organizada, está a tentar tapar, de facto, as verdadeiras razões. Depois é extraordinário que um tal Paulino, um militar anónimo e quase anódino, não é? Tenha sido o homem que foi buscar as armas. Era preciso sentá-lo, fazê-lo, digamos, arguído e perguntar o que é que o moveu para ir buscar as armas. Ou alguém lhes pagou, ou alguém lhe encomendou o sermão, ou ele é tonto. Ponto. Qual era o destino dessas armas também? É uma questão que... Não, é que se nós soubermos quem lhes encomendou, se nós soubermos que foi ele que se lembrou ou se soubermos que foi uma brincadeira, nós chegaremos lá. Por isso, há muita explicação para dar. Os próprios documentos que estão na Assembleia, apesar da ordem de divulgação de uma grande parte, ainda tem alguns que não podem ser divulgados. E eu acho que o CDS tem, neste momento, é um partido de pândegos. Só falta serem liderados pelo Tiririca, que era aquele brasileiro que dizia com o Tiririca, se não ficar melhor, pior não fica. E eu acho que com o caso de Tancos, o CDS me lembra ao Tiririca da política portuguesa. Mas acha que de facto António Costa terá que dar uma explicação sobre Tancos? Ou acha que esta pretensão do CDS não se justifica? Eu acho que esta pretensão do CDS pode ser extemporânea e pode, de facto, contribuir para o descrédito do CDS. Porque eu não acredito que António Costa ou nenhum outro primeiro-ministro, não é, que tem que acreditar naquilo que lhe diz o seu ministro e que tem que acreditar e o ministro, por sua vez, tem que acreditar no que lhe dizem as chefias militares, exatamente, pudessem estar todos mancomuniados para mentir, prejudicando-se a si mesmos. Portanto, eu diria que este tiro do CDS é o tiro de um grupo de pândegos que ainda não percebeu o problema, provavelmente ninguém percebeu, para falar a verdade, e, portanto, aconselhar-se-ia que só depois de acabar o inquérito completamente é que pudesse haver alguma luz e os políticos pudessem tirar alguma consequência sobre isso. Porque, na verdade, nós já vimos o Dr. Salgado, nas declarações políticas, e estou-me a referir ao BES, ser condenado 20 vezes ou 100 vezes pelo CDS. Ainda não o vimos sequer acusado uma vez. Portanto, o CDS lida mal com a justiça. O CDS lida mal com os prazos da justiça e com os tempos da justiça. E, infelizmente, o CDS é gerido por uma professora de Direito, que é a sua atual líder, mas que, pelo visto, acha que uma coisa é o que aprendeu, outra coisa é o que faz na vida pública. Albino Almeida, que implicações tem o caso Tancos? Nenhumas até ver. Nenhumas até ver. E qual é a imagem das instituições militares relativamente a este Isso é diferente. Se me pergunta assim, tem todas. A instituição militar, talvez, nos anos que eu conheça, bateu no fundo, mais fundo que eu conheço, nomeadamente o Exército. Isso é um dado objetivo. Agora, relativamente às questões políticas para o futuro, tendo dadas que deu no passado a demissão do Ministro e do Chefe do Estado-Maior do Exército, não antevejo que traga mais nenhuma consequência política.
Muito bem. Albino Almeida, então aqui a CDS a ter explicações de António Costa sobre o caso Tancos e agora sim falamos do Hospital de Gaia. O diretor do Serviço de Missionário bateu com a porta no Hospital de Gaia. Albino Almeida, também aqui o Hospital de Gaia tem sido um tema que temos falado recorrentemente. Sim. Agora falamos então do diretor de Serviço de Missionário. Qual é que é de facto então o estado de saúde atual do Hospital de Gaia? Podemos pôr a questão desta forma. Olha, em primeiro lugar, espero que o diretor da Neurologia não tenha partido nenhum vidro, porque as condições do hospital de que ele fala de facto são tão más que só faltava que ele à saída tivesse partido um vidro ou dois da porta ou até a porta para ser já uma desgraça completa. Na realidade, tendo estado eu internado, faz agora 3 anos no dia 3, tenho bem consciência do que o que ele fala, da urgência e da cirurgia, são serviços onde as condições são muito más. São mesmo muito más. E, portanto, eu estive lá internado, deixei, aliás, uma nota sobre isso no livro do hospital porque me pediram. Portanto, nenhuma dúvida sobre isso. O que eu acho extraordinário é que o Sr. Diretor se demita quando sabe que neste momento a terceira fase já começou e, portanto, talvez... A terceira fase das obras. O Sr. Diretor talvez esteja a precisar de protagonismo pessoal e certamente não vai ficar desempregado porque já estará empregado numa unidade privada qualquer, como é normal nos médicos daquele hospital que são muito cobiçados, como também se sabe. E, portanto, eu diria que não dou particular relevo a isso, sendo certo que os problemas estão lá. Isto é, há muitos anos que nós sabemos que a urgência e a cirurgia do Hospital de Gaia precisam de soluções. E, por isso, o Presidente da Câmara tem dito que não permitirá que desta vez, depois de uma reunião quadripartida com o Ministro, com o Secretário de Estado, com a ARS e com o Diretor Clínico do Hospital de Gaia, que é outro também que anda para se demitir, mas nunca mais se demite, não é? Tivesse sido encontrado um calendário. Que eu saiba, o calendário não está a resvalar. Sei outra coisa, é que a terceira fase das obras atrasou porque os empreiteiros deixaram o concurso deserto. Porquê? Porque estava montado ainda com os preços do tempo da Troika. E com o que estivemos a falar da bolha e da construção imobiliária e da procura de nova habitação, e eles não estão disponíveis para fazer um hospital novo a preços do tempo da Troika, e portanto deixaram o concurso deserto, foi preciso fazer um outro concurso, isso atrasou as obras, mas estão neste momento em andamento. Albino Almeida, o que é que se espera da nova Ministra da Saúde no que diz respeito então a estas questões relativas à saúde que temos vindo também nós aqui a abordar ao longo destas semanas no Espaço Opinião? Que faça o que é urgente, porque já se percebeu que os ministros da Saúde ficam muito debaixo de fogo por aquilo que é urgente, mas não esqueça o que é importante. E, portanto, o que é importante é começar a pensar, já temos falado aqui neste programa, no que é que nós precisamos efetivamente da política de saúde para os nossos tempos e para daqui a 10, 15 anos, 20 anos de vista, com o envelhecimento da população que, entretanto, se irá acumular. Não serão as crianças a trazer o problema maior, porque infelizmente estão a nascer menos. Serão... Mas de facto temos também um problema no que diz respeito às crianças, que diz respeito especificamente ao Hospital de São João, que é a ala pediátrica Mas eu ia do lá Hospital chegar, de São eu João. ia lá chegar e agradeço muito a sua pergunta. Ou seja, nós temos, mesmo nas crianças, temos um nicho de problemas, são as crianças com tumores. Repare, o resto pela prevenção nós chegamos lá. Não temos especiais preocupações com a adolescência e a juventude. Não temos especiais preocupações com as pessoas de 40 a 50 anos, mas depois temos. Ou seja, temos problemas depois de 50. Temos as doenças do foro cardíaco e do foro neurológico e do foro dito dos AVCs. Portanto, precisamos ter respostas rápidas para isso e por isso nas cidades começam a haver os desfibriladores em tudo quanto é lado, já se apercebeu disso. Ou seja, antigamente ninguém imaginava um desfibrilador fora de um hospital, agora estão aí nas esquinas. Segundo tópico, o envelhecimento trará problemas novos, com necessidade de internamento. Terceiro tópico, uma clara distinção entre aquilo que precisa de internamento e o que não precisa de internamento. E por isso eu espero que, enquanto a Sra. Ministra trata das questões urgentes, como essa do São João, do Joãozinho e outras, não perca de vista o importante. E o importante é saber, afinal de contas, do que é que nós vamos precisar dos hospitais, do sistema de saúde, para uma geração que está, para um conjunto de pessoas que cada vez mais irá envelhecer e que não está a ser, repara, Helena, não está a ser substituída pelos que nascem. E os únicos problemas que temos nos que nascem são exatamente os que têm tumores.
E, portanto, isto dá bem a noção de como a saúde, o paradigma da saúde mudou. Portanto, vamos ter que ter mais cuidados de saúde primários, porque são preventivos dos grandes cuidados de saúde, e uma saúde que responda aos problemas que acontecem aos seres humanos depois de 50 anos, na maior parte dos casos, mais cedo também, mas são menos, e depois aos problemas que têm a ver com o prolongamento da vida e da qualidade que as pessoas vão reivindicar ter nessa vida que lhes é prolongada por todo o apoio médico. Muito bem. Albino Almeida, falamos agora do tema local, falamos da MAI. O transporte do lixo custa mais de 40 mil euros em portagens. São números muito elevados, Albino Almeida? São muito elevados, acabamos sempre por ser nós a pagar. Quer dizer, se o IVA é, aliás, um imposto interessante, porque é chamado de imposto largo espectro, não é? É posto em todas as fases das transações e, portanto, é o campeão dos campeões dos impostos. A questão está em saber se, para um fim social, como é a recolha do lixo, devemos fazer a aplicação do IVA. A verdade manda dizer uma coisa, porém, é que há muito tempo que não são os serviços municipalizados a recolher o lixo, são empresas privadas. E a questão que se coloca de saber é se, por fazerem um serviço público, se as empresas privadas podem ficar isentas de IVA, porque então todos quereriam. E, portanto, eu diria, para mim, com toda a honestidade, é uma matéria que implica esta coisa muito simples. Existe na lei do IVA o princípio do reembolso, não é? E, portanto, eu não sei qual é a entidade aqui que pode reembolsar, se é que pode reembolsar. Há uma coisa que eu tenho a certeza. O IVA é um imposto que, na sua concepção, é justo porque é muito democrático. Passa em todas as partes da transação. Por isso, a Helena compra a matéria-prima, paga IVA, transforma a matéria-prima, paga IVA, vende a matéria-prima, paga IVA e entrega a matéria-prima ao lixo que gastou, paga IVA também. Parece-me adequado como modelo, não me escandaliza fortemente. Muito bem. Albino Almeida, aproveitamos agora para falar de política internacional, para também aqui abordarmos a questão de Angela Merkel e se de facto é o fim de uma era, ou a importância cada vez crescente que Angela Merkel foi assumindo ou não ao longo destes anos no projeto europeu. Só poderemos saber no momento em que se concretize efetivamente, e parece que se concretizará com a eleição do novo líder da CDU e, portanto, candidato às eleições na Alemanha, depois destes 4 anos de Angela Merkel, é que nós poderemos saber, pelas ideias de quem a substituir, se acabou uma fase muito específica da política alemã e europeia ou se vamos ter a continuidade para outra pessoa com outras ideias, porque isto não está fora de cogitação, ou seja, ainda não ouvimos uma só ideia. Ainda não sabemos quem é que virá substituir Angela Merkel. Desde logo saber se é mulher ou se é homem. Desde logo saber as ideias que traz. Se é a favor de mais imigração ou de menos imigração, se é a favor de fechar mais as fronteiras ou de maior controle nas fronteiras ou não, se é a favor do desenvolvimento do euro para o tornar uma moeda forte face aos ataques das crises cíclicas, e devo dizer-lhe que uma das grandes vulnerabilidades do euro, como já expliquei aqui, é não haver transferência de saldos correntes entre os países, porque isso torna um país por si mesmo vulnerável, ou seja, isto é uma matéria que importa pôr em cima da mesa, portanto, só será um fim de um ciclo se ela não consumar as propostas que apresentou aos alemães e que implicavam muitas mudanças, embora lentas, paulatinas, em muitas das áreas que eu falei, e num sentido correto. E sabemos que algumas Merkel já percebeu que não vai conseguir levar para a frente, nomeadamente uma tolerância humanista aos refugiados. Ela tem a convicção que a Alemanha sempre precisou de imigrantes, com I, mas parece que neste momento na Alemanha ninguém tem essa convicção. E, portanto, eu acho que Angela Merkel cansou-se de remar sozinha em muitos momentos. Ela é uma mulher forte e determinada. Eu jamais imaginei estar a dizer de Angela Merkel qualquer coisa de parecido com Helmut Kohl e muito menos com Willy Brandt. Mas a verdade é que ela caminha para ficar ao lado destas personalidades. Eu nem se queria perguntar se de facto Merkel, Angela Merkel não fica para a história na Europa. Porque justamente o que tem acontecido no resto da Europa é de uma vulgaridade. São líderes políticos com ideias absolutamente fascistas, fascisantes ou nazis. Ainda ontem vimos uma senhora com uma camisola que dizia Auschwitzland, como se a Disneylândia pudesse ser feita em Auschwitz. E isso é muito complicado, porque era uma pessoa nova, não dá ar de quem está a passar fome, tirando o facto de não ter 2 dentes, o que significa também outras matérias, uma classe média alemã, naturalmente. E que levanta também aqui outras questões relativamente à simpatia pelos movimentos de extrema-direita. E uma pessoa de meia idade, tudo aponta, não é, por esses sinais, mas que é preocupante, porque é uma pessoa que ainda tem 30 anos de expectativa de vida,
mas que está disponível para viver em ditadura, supostamente, porque não quer pessoas de fora no seu país, supostamente por um conjunto de mentiras que está institucionalizada como verdade e que faz parte do ideário da direita alemã, que pela primeira vez chegou ao Parlamento ainda em Nesse, nas últimas eleições. Por isso, perceber-se verdadeiramente este é o ciclo Merkel e se fecha com ela, com a saída dela, só perceberemos quando conhecemos quem a vai substituir e as ideias que traz para a Alemanha. Que é o nome que fica para a história, já é uma ideia agora, que de facto eu está nunca cimentada. imaginei, esta é que é a verdade, eu nunca imaginei que Angela Merkel, até porque não a queria diferenciar dos outros políticos por ser mulher, porque isso não seria um combate sério, nem seria um combate leal, mas hoje reconheço que Angela Merkel pode ficar mesmo na galeria destes 3 chanceleres alemães que marcaram a Alemanha no pós-guerra, a saber Willy Brandt, Helmut Kohl e agora ela. Albino Almeida, muito rapidamente e para fecharmos aqui hoje o programa, de facto, há pouco falava então dessa senhora com uma t-shirt, e o exemplo então de que de facto cada vez mais também há simpatia pelos movimentos de extrema-direita e o facto de também aqui Bolsonaro ter ganho as eleições no Brasil, é de facto claro que cada vez mais os partidos de extrema-direita estão a ganhar força. É verdade, e o caldo de cultura é o muito mesmo rapidamente, o caldo de cultura é o mesmo das ditaduras de que agora vamos comemorar 100 anos, no essencial. Hitler chegou ao poder por eleições, não fez nenhum golpe de Estado. E na altura como hoje, estava instituído o princípio de que todos são mentirosos, todos são desonestos, todos são corruptos e, portanto, tem que aparecer um salvador. E tudo isto baseado, quando se vai ao fundo das questões, tudo isto é mentira. Ou seja, a mentira, a sensação de que todos mentem, a sensação generalizada de corrupção, é o caminho certo para a emergência de pessoas providenciais que depois percebe-se não são tão providenciais como isso e muitas vezes arrastam multidões para o desastre. Muito bem. Albino Almeida, fechamos então hoje a falar de Angela Merkel e de facto então aqui da importância que a chanceler alemã tem vindo a ter na Europa. Albino Almeida, voltamos a ver-nos na próxima semana. Boa semana. Muito obrigado. Boa semana também para todos os nossos telespectadores. Foram então esses os temas hoje em análise. Estamos de regresso amanhã.